tem coisas, quando você quer mostrar numa negociação algo novo, você deve mostrar essa coisa no início. Você deve voltar a ela, ou seja, esclarecer alguns pontos divergentes, alguma coisa, durante a negociação, e ao final você só repete. Da mesma forma que a gente comentou isso, né? A gente vai. Eu costumo usar esse processo com vocês, porque eu começo a minha aula dando assuntos novos, e caso eu dê algum assunto novo no final, eu, na aula seguinte, eu repito. Então, para a gente recapitular, porque é um assunto muito importante, que sempre, quase que eu posso dizer para você que 100%, né, de certeza que vai cair na sua prova 4, na sua menção 4, né? Esse assunto, que são as 10, né, que são os princípios de neurociência aplicáveis à negociação, tá? Aqui de neuromarketing, ou neurociência aplicável à negociação. E a gente falou, né, já 2 aulas, a gente falou do uso das forças gêmeas da dor e do prazer, sendo que cada vez que você alia a tua proposta de negociação a algo, né, que vá, de certa forma, provocar alguma dor ou um desconforto no outro negociador, por exemplo, essa daqui é a proposta final, é a minha última proposta final, você tem que, se você não fizer, você vai perder a sua oportunidade, você está gerando dor, está, né, gerando desconforto, e aí isso pode levar a pessoa a fechar mais rápido com você. Também tem gente que usa a questão, olha, o benefício que eu estou te dando agora para você fazer algo. Por exemplo, aquelas. Você às vezes até vê, né, propostas, a pessoa fala assim, se você levar os primeiros 30 que comprarem, vão ganhar mais esse brinde. Aí o que você está acontecendo? Você está oferecendo um prazer, né? Algo a mais para a pessoa fechar. Isso aí, inclusive, você vê muito na internet, propaganda de televisão, né? Que é a questão de você oferecendo algo a mais, ou seja, um prazer a mais se a pessoa fechar aquilo mais rápido. Mas sempre lembrando, né, que várias pesquisas chegaram à conclusão que a dor realmente é mais forte que o prazer, ou seja, se você coloca a pessoa num ponto de desconforto, ela automaticamente vai buscar resolver o problema dela rápido. Enquanto que se for algo que ela vai ganhar, algo a mais, alguma coisa assim, muito provavelmente ela até posterga para uma outra ocasião, etc., mas ela não é tão impelida quanto seria de um problema, de uma dor, né, de um desconforto que você vai causar. Razões emocionais, eu falei para você que particularmente eu não gosto disso, tá? Porque eu acho que é apelação, mas muita gente usa, né? É você apelar para o lado emocional. Eu comentei com você, dei um exemplo, né? Que aconteceu comigo há mais de 30 anos atrás, 32 anos atrás. Eu estava, né, no início da minha carreira, a empresa faliu, eu comentei com vocês, eu fui ser vendedor de livro, né? Durante um mês, um pouco mais de um mês, não chegou nem um mês. Eu fiz um curso, e aí, logo depois desse curso, eu saí com uma pessoa que era vamos dizer, o meu. Eu era trainee do cara, né, como vendedor. E aí, esse cara me levou num lugar bem pobre, como eu falei para você, uma favela praticamente ali, nas imediações de Curitiba. E aí foi falar lá, olha, apelou, chegou lá para o cara, né, que estava lá, falou assim: olha, o senhor está vendo? O senhor não tem filhos? Já tem, olha. Então, o senhor não quer dar uma condição melhor para o seu filho do que aquela que o senhor teve, não sei o quê, não sei o que lá. Quer dizer, uma apelação emocional, né? O senhor gosta do seu filho, começa assim, sabe? Aí eu particularmente não gostei. Mas tem muita gente que usa, infelizmente, tem muita gente que usa, às vezes até com razões pessoais. Ela falou: olha, eu preciso fechar essa venda, senão vou perder o emprego, não sei o quê. Então o cara apela para razões emocionais. Eu, particularmente, não gosto, eu acho que até antiético isso, então não gosto de usar, mas eu tenho que mostrar para vocês, então está aí também. O uso do princípio da relatividade entre as coisas, eu comentei que a ideia é colocar, né, dentro de um contexto aquilo que você vende, né, então você tem que colocar dentro de um contexto, e uma coisa que se sugere é você ter algum elemento para comparar, né, então a gente até tem um outro princípio, que é o chamariz, o decoy effect, que ele até faz você criar um chamariz, mas às vezes você não precisa criar, você já tem, né? E aí, no caso, você sempre relativiza as coisas, ou seja, você vai pegar um carro, vai comparar esse carro com um concorrente, sem citar o nome do concorrente, né, que a gente já viu que não é muito ético, não é muito bacana você fazer isso, mas citar as características você pode citar. Então, a ideia é sempre você comparar uma coisa com a outra para facilitar
o negócio, né? Facilitar a negociação. O princípio da relatividade aplicado ao preço é a mesma coisa, você ter, por exemplo, né, uma das coisas que a gente até já comentou, aquela questão, né, de quando você quer chegar numa PAN, você procurar dar uma oferta, né, se você for o vendedor, acima dela, né, ou se você for o comprador, abaixo dela, para você ter, vamos dizer, chão, né, como a gente fala, ou espaço para você chegar até o valor que você quer. Mesma coisa isso, você quando vai apresentar, você apresenta 3 propostas, ou apresenta uma outra proposta, como se fosse um outro elemento, tivesse um preço semelhante, você vai comparar também, relativizar, só que você vai utilizar isso como referência, né, de preço também. Então, é o mesmo princípio da relatividade, só que aplicado ao preço. Utilizar o poder das imagens, que a gente viu na primeira aula, primeira das 3, e reviu também com mais detalhe na aula passada, que é a questão de você, ao invés de só falar, de só argumentar, você apresentar usando uma imagem, usando alguma coisa, né, palpável. Então, a ideia é que você possa fazer isso. Sempre, né, utilizar vídeos, utilizar coisas que, até para você falar pouco, né, e você vai ver que, inclusive, bate com outro, você vai falar muito pouco, mas vai usar o poder da imagem para falar os aspectos mais importantes ou reforçar esses aspectos, porque a gente capta mais pela visão do que capta pela audição. Tá? Isso aí já está, grande parte do cérebro ele é direcionado à parte da visão. A gente já falou disso. Falamos do conceito do menos é mais, né? Para você falar o mínimo possível, utilizar a imagem, utilizar outras coisas, mas na hora de falar, a gente já tinha falado isso, acho que a gente está repetindo desde o início, né? Quanto menos você falar, melhor, né, numa negociação, mas a ideia é que você fale o que é importante. E aqui tem uma dica, né, que foi dada, que é muito interessante, que você fala o que é novo primeiro, reforça, né, essa coisa que você está falando durante a negociação, e ao final você repete, evitando colocar novidades no final, a não ser que você use aquela estratégia da surpresa, como você já sabe, e aí no final você apresenta alguma coisa, mas aquela coisa que você apresentou está em linha com tudo que você apresentou também. Não é algo assim completamente novo, porque se for, por exemplo, um dado, uma informação importante do produto, essa deve ser passada logo no início, reforçada no meio e repetida no final. Tá? Então, menos é mais, é isso. Adicione um chamariz, aquilo que a gente comentou, mesmo que você não tenha, você está oferecendo 2 produtos para a pessoa e você tem uma gama muito grande de produtos, né, às vezes. O que você faz? Você cria um produto chamariz, que seja um produto muito próximo daquele produto que você gostaria que aquele outro negociador comprasse. E aí o que vai acontecer? Naturalmente, ele vai se fixar na análise desses 2 produtos e vai esquecer o outro produto que é bem diferente. E ele vai acabar escolhendo a proposta que você quer. Né? Então, é uma forma de indução, de escolha. Essa daí, via, né, a questão da neurociência. Então, uma indução de escolha, você aproxima 2 propostas. Até comentei, brinquei com você, que inclusive até aluno faz isso. Quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha, é natural, você vai olhar e vai escolher dentre as 5 opções, você vai buscar sempre as opções que são mais próximas e escolher uma delas, caso você não saiba nada da prova. Né? Então, a verdade é essa. Então, isso aí funciona muito, por incrível que pareça, funciona muito a questão do chamariz. Né? O fator porquê, que mesmo se você não tenha uma justificativa plausível, é importante você justificar, você dizer assim, olha, isso aqui, é importante esse negócio você fechar por causa disso, para a pessoa ter essa justificativa, e com base nessa justificativa ela vai fazer, ela vai comprar, ela vai adquirir. Por quê? Porque normalmente quando você não dá a justificativa, há uma tendência de você não aceitar. Né? Por exemplo, vou brincar com você, você que tem cônjuge ou que namora, né? Às vezes a pessoa vira para você, você faz um favor para mim? Aí a primeira coisa que você pergunta, qual favor? Ou por que você quer isso? Né? E é o que o nosso cérebro está acostumado a sempre ter um porquê das coisas, e é mais fácil você dar o porquê do que você procurar o porquê. Né? Então, há uma tendência natural, se você der o porquê de uma escolha, até quando você usa uma razão emocional, a gente fala, estou rouco que eu bebi gelado ontem, bem tarde, bebi gelado, fiquei rouco, tá? Nem sai de casa, né? Então fica difícil, outra coisa. Mas aí, o porquê, a gente vai falar sobre ele, né? Vamos repetir um pouquinho, porque a gente falou bem no finalzinho, tá?
E o efeito bumerangue da reciprocidade, daquela questão que você faz um favor e automaticamente a outra pessoa espera, né? Ela acaba se colocando, falando assim, estou devendo um favor para ele, estou devendo alguma coisa para ele. Então vamos rever esses dois últimos, o 9 e o 10, tá? De uma forma bem mais ligeira, para a gente terminar a matéria de negociação. Tá? A gente termina hoje, com certeza. Certo? Então vamos lá. Fator porquê, a gente já viu na aula passada, né? Então vamos só rever. Ao rever, a gente vê um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui a pesquisa que foi feita, né? Se você pede alguma coisa a alguém e não justifica o pedido, 40% das pessoas instintivamente negam, não querem nem saber por quê, porque ela não, o cérebro, né? Como eu falei, como ele está cheio de coisa para pensar, ele acaba falando, não vou procurar o porquê, como eu não sei o porquê, eu vou dizer não. E diz não. Pronto. Tá? Porém, né, se você menciona uma razão para esse pedido, nem que ela seja uma razão não legítima, eu vou fazer porque eu dormi mais, eu esqueci, alguma coisa assim, você justificando, 90% das pessoas tendem a concordar. Né? Trazendo isso para a negociação, que foi uma pesquisa, o que acontece? Se você, ao vender, dá uma razão para a pessoa comprar, é muito mais certo que ela compre do que se você não der razão nenhuma, deixar ela raciocinar em cima. Então, por isso, muitas vezes, você vai ver, isso é uma estratégia até que muitos vendedores usam, ele fala assim, por exemplo, né, ou inverte, né? O que está faltando para você fechar agora comigo? Não sei se você já ouviu isso, provavelmente já ouviu, que é uma estratégia antiga. A pessoa te oferece uma coisa, vira para você e fala assim, tá bom, mas o que está faltando? Você vai falar, vou pensar, o cara fala, não, mas o que está faltando para você fechar agora comigo? Porque é melhor para você por causa disso, por causa daquilo outro. Esse preço que eu estou falando para você é um preço super, não sei o que. Quer dizer, o cara te dá todos os motivos para você fechar, aí no final, tá bom, então vou fechar. Então há uma tendência maior de você fechar, claro, a não ser que você conheça essa estratégia, e aí você vai falar, o cara está me empurrando a venda, ele está reforçando para... Tá vendo só a minha câmera, o meu cameraman virtual me aproxima sozinho. E aí o que acontece? As pessoas justificam o seu comportamento, né? Então, como há essa tendência, se você justificar o comportamento da outra pessoa, é muito maior a probabilidade dela fechar com você. Né? Por isso que você vê essa estratégia extremamente empregada, né? Eu gosto muito de comentar isso daí, porque você com certeza já teve algum vendedor de roupa, ou vendedor de sapato, ou vendedor de alguma coisa que virou para você, você viu, ele explicou rapidamente o que era o produto, mostrou, aí virou para você e falou assim, quando você falou, tá bom, vou pensar, ele falou assim, não, mas o que está faltando para você fechar? E aí ele te deu vários porquês, né? Respondeu várias perguntas, tá vendo, o preço não está bom? Você não acha que o preço está bom? Que está condizente com o produto? Você não acha que isso aqui, quer dizer, o cara já justifica para você, e aí, com base nessa justificação, teu cérebro aceita melhor do que aceitaria se não tivesse essas justificativas. Tá? Então, porque a gente viu a aplicação, né? Você, ao falar, ao explicar, você abre um gatilho, como eu falei, o cérebro já está mais propenso a aceitar. Tá? Ao propor algo a outro negociador, comprador, vendedor, busca oferecer sempre uma razão, mesmo que não seja melhor, e justifique sua proposição, que aumentará suas chances da outra parte concorde com a proposta, do que se propuser sem falar o motivo. Você só explica o produto e fala para o cara, e aí, você quer ou não, minha oferta é tanto, não sei o quê, é mais difícil do que se você falar, tá vendo? Olha, esse preço é o melhor preço, tá vendo? Que eu posso te oferecer. A gente vê aí que os outros concorrentes têm um preço um pouco maior, essas características são as melhores por causa disso, daquilo. Então, você, ao justificar, você deixa o outro negociador mais propenso ao aceite da negociação, aceite da tua proposta. Aqui, ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que ele esclarecer ou a gente pode seguir para o próximo? Olá, tem alguém me ouvindo? Nenhuma dúvida, Bruno. Tudo certo. Tudo certo, professor.
Podemos seguir. Ótimo, ótimo. Obrigado. Vamos lá, então. De vez em quando eu até pergunto, para saber se vocês estão aí, de repente estão dormindo, né? Essa hora da manhã, né? Vamos lá, efeito bumerangue, tá? O efeito bumerangue é uma reação natural das pessoas, né? Que a gente já comentou na aula passada. E quando você faz um favor para a pessoa fica devendo. Você vê como é que isso é forte? Você conhece uma pessoa, a pessoa te chama para jantar ou para almoçar na casa dela, você naturalmente fica compelido a convidar essa pessoa também para almoçar ou para jantar na sua casa, né? E aí, normalmente, é um efeito de reciprocidade. O pessoal, a questão até de quem é bancário ou já foi bancário, sabe que isso aí é muito comum, né? Ou seja, o cliente que tem mais negócio daquele banco, que negocia mais com aquele banco, ele acaba tendo uma taxa melhor, ele acaba sendo mais procurado pelos gerentes, o gerente acaba facilitando a vida dele, aumenta o meu limite, faz isso, faz aquilo. Então, tudo isso acontece bastante quando a pessoa, de alguma forma, dá alguma reciprocidade, né? Como você já deve ter percebido, isso acontece com a gente, é natural, né? A pessoa faz um favor para você, você fica, entre aspas, que a gente chama, devendo um outro favor para ela. Ou então passa a vê-la de uma forma melhor, né? Então, essa reação também funciona quando alguém oferece algo ao outro que não aceita. Por exemplo, você oferece uma bala, você deve ter visto isso, já deve ter. Você está num evento, você não conhece a outra pessoa, e aí vira para a pessoa e a pessoa vai e te oferece uma bala. E você tem uma bala ou tem um salgadinho, alguma coisa, automaticamente, quando você vai comer aquele salgadinho, você já automaticamente já oferece para a pessoa também. Talvez se ela não tivesse oferecido, você nem ofereceria para ela, porque você não conhece, né? Às vezes não quer chegar, mas como ela já ofereceu alguma coisa para você, ela abre a possibilidade de você oferecer, mesmo você não querendo, você acaba oferecendo para ela. Com certeza você deve ter observado isso, né? E esse gatilho, existe um gatilho também chamado de gatilho de reciprocidade inversa, né? Que é o efeito Benjamin Franklin, porque o Benjamin Franklin descobriu isso e relatou, né? Ocorre quando uma pessoa solicita um favor simples a essa pessoa e essa pessoa lhe atende, né? Quem atendeu o favor passa a ter um bom sentimento em relação a quem lhe pediu. Eu até citei, inclusive, já teve aluno que usou esse daí comigo, né? Só que aquele negócio, quando você já sabe, fica mais fácil você identificar, né? E aí o que aconteceu? O aluno fez uma coisa bem ruim, eu fiquei bem chateado, né? E aí depois ele veio na cara dura, logo em seguida, e me solicitou um favor, né? Aí de cara eu já falei, pô, tá vendo? Efeito bumerangue. Porque o que acontece? Se por acaso você. Até é uma forma, viu, pessoal, de vocês restabelecerem uma amizade ou pelo menos melhorar uma relação com alguém. Quando a pessoa você está brigado com a pessoa, está zangado com a pessoa, ou a pessoa tem alguma prevenção contra você, você solicita que ela te ajude em alguma coisa, que ela ajudando ou não, ela vai acionar um gatilho mental e esse gatilho mental vai fazer você vê-la de uma outra forma, ou seja, você vai sair um pouco daquele ódio latente, vamos dizer assim, e vai acabar vendo-a de uma outra forma, porque quando você, ou até, né, até fala indiferença ou inimizade prévia, porque ao fazer isso você abre, né, você abre um outro tipo de relação, e aí ao abrir esse outro tipo de relação, a pessoa acaba te vendo de uma outra forma, melhor do que ela via anteriormente, né? Então a relação entre a incompatibilidade que havia e essa nova atitude de solicitação de ajuda, de auxílio, ela é incompatível, o teu cérebro vê isso como incompatível e você acaba abrindo, né, ficando melhor visto, vamos dizer, de uma forma até instintiva, né, do que seria se você não tivesse feito isso, né? Por incrível que pareça, funciona muito bem, eu já fiz isso. Uma vez eu tive um chefe e esse chefe pisou na bola, né, comigo, né, eu já conheci e eu fiquei muito zangado com ele, muito zangado, muito chateado mesmo. E acabou ele ficando zangado. Existe um negócio, um efeito também, você deve ter ouvido falar, até um efeito neurológico. Quando você percebe que uma pessoa não gosta de você, né, você acaba também não gostando dela, né? Naturalmente, você acaba também não gostando dela. É interessante isso. É um efeito, né, de recíproco. E uma forma de você quebrar isso, de você quebrar esse tipo de coisa,
é justamente solicitando um favor para ela. E uma das formas de você melhorar a situação, ou seja, voltar a ficar bem com as pessoas, é usando esse efeito, né? Que é você pedir um favor para essa pessoa, sinceramente, não vai pedir assim forçadamente, que fica até estranho. Você pede um favor, pede uma explicação, né? Elogia, agradece, que a pessoa, aquele ranço, ela acaba reduzindo, né? Então, é uma coisa que eu usei, não serve só para negociação, serve também para processo decisório. Lembra que eu comentei? Muita coisa de comunicação serve para negociação. E muita coisa de negociação serve para processo decisório, e muita coisa de comunicação também serve para processo decisório. Essa disciplina ela tem uma interação entre os temas principais ministrados. É muito interessante isso. Essas neurotáticas, elas servem para isso também. Tá? Uso prático, né, uma negociação corporativa, o uso desse gatilho, quando o representante da empresa pede ao cliente uma ajuda para solucionar um determinado problema que tenha ocorrido após a compra de um de seus produtos ou serviços. Então, ao fazer isso, você acaba chamando o cliente para ser como diria, seu fã. Ele acaba ficando fã da empresa, desse negociador, né, desse outro negociador, porque ele está participando de uma solução dentro daquela empresa. Tá? Então, é muito interessante também, inclusive é usado como tática de venda, né? Que a pessoa faz uma estatística, eu posso fazer uma pequena pesquisa com você, na verdade não é uma pesquisa, né? Uma enquete. Posso fazer uma pequena enquete com você, aí pede uma enquete, aí nessa enquete normalmente tem uma opção para você manifestar a sua opinião em relação àquela empresa ou aquele produto, etc. Você manifesta, o cara agradece porque você ajudou a melhorar o produto, ou melhorar a relação, melhorar o processo, e aí você se sente parte daquilo e o cara no final te oferece o produto e você fica mais propenso a comprar do que se você não tivesse feito isso. Por isso, você já deve ter visto, tem muita gente que usa essa tática, principalmente vendedor de rua, de abordagem. Se você foi na rodoviária, saiu da rodoviária, normalmente, entre a rodoviária e o Conjunto Nacional, né, o shopping, alguém vai te abordar e vai usar essa tática da pesquisa, né, que tem opinião para você, e que tem esse campo de opinião para você manifestar a tua opinião em relação ao produto, em relação ao serviço, em relação a alguma coisa. E aí, nessa hora, você acaba se sentindo parte daquilo, e aí é o efeito Ben Franklin, né? Benjamin Franklin, você, opa, se eu sou parte disso, aí você aciona um gatilho do cérebro, poxa, eu tenho que ajudar de alguma forma e acaba ajudando. Tá? Isso, pessoal, isso é neurociência pura, neuromarketing, neurociência pura. Eu gosto de trazer isso para você bolar a sua própria estratégia a partir da mistura dessas 10, né? Vamos voltar para as 10. Essas 10 aqui, a ideia é que você misture, tá? Uma, duas, três, e isso aí abre o leque de possibilidades para você usar esse princípio para formular a tua própria estratégia. Por isso que a gente está aplicando isso, né? Qual a vantagem disso em relação... a nossa disciplina poderia ter se fixado nas estratégias prontas. Só que você ia ser mais do mesmo, né? Por quê? Porque ao aplicar essa estratégia com um negociador experiente, ele vai entender que você está usando, ele vai usar a tática de defesa e acabou. Não vai ter efetividade. Mas se você utilizar um desses princípios, essas neurotáticas, tá? Para montar a tua própria estratégia, ou então para melhorar uma daquelas estratégias básicas, né? Para você melhorar alguma delas utilizando um ou mais desses princípios, com certeza vai ser mais difícil o outro negociador entender o teu uso, né? E você vai ter mais chance de lograr êxito na tua estratégia. Aquilo que eu comentei. Quando você normalmente lidar com outro negociador muito experiente, ou que saiba bastante, né? Por exemplo, vocês já vão ser clientes mais chatos, brincando, né? Clientes melhores, né? E vendedores melhores. Por quê? Porque vocês agora sabem uma série de táticas, sabem como é que a pessoa vai se dirigir a vocês. Muitas vezes você vai reconhecer quando a pessoa chegar para você e for te oferecer um produto ou um serviço, você vai reconhecer até a tática que ela está usando para chegar, e aí provavelmente você vai pensar 2 vezes ou 3 vezes antes de comprar e vai, sei lá, vender muito mais fácil, né? Negociar muito mais fácil. Com certeza, usa as técnicas. Para você negociar bem até com aqueles negociadores experientes, eu trouxe isso para você. Eu diria que é a minha cereja em cima do bolo da negociação, né? O bolo da negociação é aquilo tudo que a gente já viu, e a minha cerejinha do bolo justamente são essas táticas, que são relativamente novas, que as pessoas, você vai ver que a aplicação, né, como eu expliquei na aula passada, apesar de algumas você já vê há muitos anos, porque as pessoas
faziam com base na experimentação, tentava, dava certo, a pessoa notava e utilizava, tentava, não dava certo, a pessoa esquecia. Mas aí, quando estudiosos nessa área de neurociência resolveram estudar efetivamente isso, chegaram a essas conclusões, e, por incrível que pareça, cada um desses 10 itens aciona gatilhos mentais que levam a facilitar a negociação. E se você utilizar dentro da tua estratégia, mesclando com a tua estratégia, ou simplesmente formulando uma estratégia com base neles, você vai ter muito mais chance de sucesso, inclusive com negociadores mais experientes, mais antigos. Porque eles não vão reconhecer de cara a tua estratégia, vão falar, puxa, o que é isso? Vão ficar meio desconcertados e acabam você acionando gatilhos mentais na mente deles, eles acabam aceitando as propostas também, sem forçar alguma estratégia em cima de vocês, entendeu? Então é muito interessante isso, funciona, testes meus até, você vai dizer assim, professor, isso aí eu não sei, você está sendo teórico, não, eu estou trazendo prática para você, inclusive disse coisas que aconteceram comigo, de uso dessas estratégias, porque, por incrível que pareça, você muda de patamar ao utilizar essas estratégias. Se você for um negociador, faz um cursinho de negociação qualquer, você vai abordar normalmente aquelas outras estratégias que a gente já abordou, né, até alguma coisa, né, que a gente já viu, os 4 tipos, né, o ganha-ganha, perde-perde, etc. Aquelas estratégias mais básicas, né? E aqui você está vendo como elas são construídas, para você construir a sua própria estratégia e ter um diferencial em relação aos demais. Aí você vai perguntar, professor, mas como é que eu aplico essas estratégias? E aí eu trouxe um slide para você também, tá? Justamente esse. São as 8 técnicas-chave de negociação com neuromarketing. Então, tem um processo, isso aí pode ser pedido na prova, tá, pessoal? Então, eu estou trazendo para vocês. E como é que eu vou fazer para encaixar essas neurotáticas no meu planejamento negocial? Você poderia perguntar isso. Antes de você perguntar, eu já trouxe para você, já mastigadinho, para você já poder usar, né, isso na construção do teu planejamento de estratégia. O que você vai fazer? Né, aqui tem uma proposta de planejamento. Vamos lá. Então, aqui... Avalie a importância da substância, vai ver que está muito parecida com o planejamento, mas tem uma diferençazinha, né? E da relação e defina a sua estratégia. Se é um ganha-ganha, se é um ganha-perde, né? Você vai definir aqui, porque você vai verificar a importância de manter a relação e a importância da negociação em si. Você vai escolher se ela é mais, se for a substância, ou seja, se eu preciso ganhar aquela estratégia, preciso ganhar. Se eu preciso ganhar naquela negociação, ou seja, eu não vou priorizar a relação, ela vai ser mais um ganha-perde. Se eu preciso manter a relação, porque eu posso negociar com ele de novo, devo negociar com ele de novo, ou é importante que eu negocie de novo, eu vou buscar o ganha-ganha, né? Desassociando pessoas do problema, é aquela história, às vezes, se o cara, né, você fica, o cara é um excelente negociador, como é que eu vou levar isso para ele, como é que eu vou fazer? Não, esquece o negociador, esquece como ele é, aquilo como ele vai servir para você montar a estratégia, não você ter medo dele, né? Aquela história do leão, como a gente brincou, e o leão não foge diante de um desafio. Vem um elefante em cima dele, um rinoceronte, que é muito maior do que ele, e ele não foge, ele fica lá e por ele ficar lá, ele acaba assustando o outro animal. Aquilo que eu brinquei com vocês, é verdade. Nessa hora, o negociador tem que ser meio leão, né, e menos ratinho, vamos dizer assim. Então, a hora chegou lá, o cara tem 30 anos de negociação. Pois é, mas você pode ganhar, porque você tem o conhecimento que ele levou 30 anos para adquirir, você fez um curso, e esse curso você aprendeu o que ele sabe, e às vezes até mais do que ele sabe, né? Talvez ele saiba melhor aplicar isso do que você, mas com isso tudo que você está aprendendo, com certeza você, em pouco tempo, vai aprender a aplicar corretamente também. Saiba diferenciar posições de interesse e concentre-se nos interesses. Ou seja, às vezes o cara tem uma posição, não sai do lugar, é aquilo ali, não sei o quê. Mas aí, qual o interesse dele? O interesse dele não é fechar. Isso aí, inclusive, você foge daquela tática, né? Da retirada aparente. Porque se você sabe que o cara está negociando com você, até eu comentei, dei um exemplo na aula passada, sabe que você está negociando com você, de repente o cara desiste assim do nada, porque você não deu a proposta que ele queria, você fez birra. Não, ele fez uma retirada aparente,
Então, a ideia é você sempre qual o interesse dele na negociação. Inclusive, eu comentei, né, se o cara estiver desesperado para comprar, é o melhor dos mundos que você faz o cara você vende no preço que você quer. Né? Eu brinco com você do jeito que você quer. Identifique e priorize suas moedas de troca. Então, a ideia é que você... Opa, olha da aguinha. Sempre vá com uma moeda de troca ou com uma possível concessão. Nunca vá. Então, nessa hora do planejamento, você já planeja que tipo de moeda de troca você vai usar ou que tipo de concessão, ou os dois, o melhor é uma moeda de troca é concessão, né? Às vezes, para você, a moeda de troca ela vai sair menos onerosa do que a concessão. Então, você usa a primeira moeda de troca, né? Se a concessão for menos onerosa que a moeda de troca, você vai usar a concessão, tá? Mas a ideia é sempre pensar, professor, ainda tenho dúvida, o que é concessão, moeda de troca? A concessão tem a ver com o negócio, tá? E a moeda de troca não necessariamente tem a ver. Tá? Por exemplo, a concessão, em vez de receber à vista, você parcela. Você concorda que o valor do negócio, né, é uma parte integrante do negócio, o valor do produto ou do serviço é uma parte integrante. Então, ao dividir em vezes para a pessoa pagar, você vai receber menos, supostamente, né? A não sei que o preço já está englobando isso. Se você vai receber menos, obviamente é uma concessão, porque faz parte do negócio. Tá? Enquanto que a moeda de troca ela não faz parte. É o que você está oferecendo por fora. Por exemplo, o cara vai comprar um produto, né, um software, e você vai oferecer para o cara um curso de operação do software. Tá? Mas se o cara lê um livro, lê um manual, pode ser que o cara saiba mexer. Então, ele não precisa disso para mexer, entendeu? Mas é algo que o cara vai ver com bons olhos. Legal, é melhor. Vou botar duas pessoas minhas lá da minha empresa para fazer esse curso. Então, a moeda de troca não tem a ver diretamente com o negócio, né? Mas ela ajuda ao negócio. A concessão tem a ver com o negócio e você deixa de receber, deixa de ganhar mais, né, por conta da concessão. É interessante isso, mas é importante essa diferença, tá? Estabeleça seus objetivos, né, e o campo da negociação. Tá? Quando você fala campo da negociação, você está falando das margens, tá? Da Mapan, da máquina, que muita gente errou até na prova. Isso provavelmente vai cair na segunda prova para saber se você aprendeu. Tá? Então, é aquilo que eu falo para você. Se você ainda não sabe, está na hora de você estudar, tirar dúvida comigo, tirar dúvida em algum lugar, tá? Mas a ideia é que você tire essa dúvida, porque isso vai cair na próxima prova, com certeza. Tá? Então, o campo da negociação é fundamental para você definir a negociação em si, ou seja, você realizar o planejamento da negociação, e é justamente a tua margem de negociação, a tua máquina, a tua Mapan. Então, é justamente isso. Se você tem dúvida disso, já passou da hora de você tirar, mas ainda é possível que você tire as dúvidas, tá certo? Crie opções que sejam mutuamente satisfatórias. Né? Então, se você vai fazer, por exemplo, um ganha-ganha, né? A ideia é que seja mutuamente satisfatório e você tem que desenvolver a tua máquina, ou seja, qual é aquele limite mínimo, né? Que acima dele dá para negociar. Às vezes você tem uma máquina e a máquina normal é X, mas se o cara fizer determinada concessão, você pode descer até tanto. Se ele te der determinada moeda de troca, você pode subir, né? Mas aquela história, entre a máquina e o ponto mínimo, né? O ponto de recuo, né? O piso mínimo, o ponto de recuo, entre a máquina e o piso mínimo, você só vai negociar se tiver uma negociação, uma concessão ou uma moeda de troca forte. Então, a ideia é que você pense nisso também. Agora, abaixo daquele piso mínimo, você não negocia de jeito nenhum. Então, eu estou lembrando isso para você. Então, a ideia é você vai desenvolver a sua máquina também com base nas concessões, com base nas moedas de troca que você poderia receber. Descubra e use critérios imparciais, quer dizer, a ideia é que você não vá, para o cliente tal, que eu sei que ele tem mais dinheiro, eu vou usar o critério tal, para o outro cliente Y, eu sei que ele tem menos dinheiro, eu vou usar outro critério. Evite isso, porque acaba um cliente conversando com o outro e quem fica mal é você nessa história. Tá? Então, você tem que ter um critério o mais imparcial possível, né? Para você ter uma ideia, isso, inclusive, você traz para o processo decisório também. Isso é muito importante que você seja o mais imparcial possível, né? Eu costumo brincar com os alunos, eu falo assim para você,
eu sempre ofereço o melhor para você, né? Mas às vezes o aluno não quer. Aí, né, aquilo que eu falo para vocês, que eu brinco, né? O aluno comigo tem que ser muito bom para ele não passar, porque se eu ofereço o melhor para ele, se o aluno não quer, não posso fazer nada, né? Eu até brinco, né? Tem uma história que eu brinco, que uma vez eu ouvi, né? Eu acho que foi não sei se foi um pastor ou foi um padre falando, quando eu estava assistindo, ele falando assim, que Deus tem o melhor para a gente, né? A gente, só que às vezes a gente pede uma coisa que não é aquilo que Deus quer oferecer para a gente, né? Aí o que Deus faz? Tá, mas igual um filho para um pai, né? Você chega para o seu pai, o teu pai quer te dar um presentão, quer te dar, sei lá, um autorama, vamos brincar assim. Aí você chega na loja de brinquedo e fala assim, eu quero esse carrinho aqui. Aí teu pai fala, beleza, toma um carrinho. Deixou de ganhar o autorama, por exemplo, né? Que era aquele negócio dos carros, né, que corriam. Então, só para você entender, a mesma coisa aqui, a ideia é que você use um critério imparcial. Por quê? Se você usar um critério... O Ian, eu queria entender por que você coloca Ian grego e coloca a sua matrícula. Por que você faz isso? Agora eu fiquei curioso. Por que você faz isso, Ian? É porque tem outros professores que pedem para colocar a pessoa quando for fazer chamada. Não, mas a chamada é só no final, basta para mim o presente, entendeu? Põe o presente que tá. Eu vou ver seu nome, o presente está. Para mim não precisa botar, não, tá? Fica tranquilo, tá legal? Porque quando aparece o nome completo seu aqui, entendeu? E é só se tiver um homônimo, né? Se tivesse João da Silva, mas acho que na nossa sala não tem homônimo, então fica tranquilo. Quando aparece, eu acho que eu vou mostrar um dia para vocês. Aparece o seu nome todo completo, tá? E aí do lado aparece assim, presente. Quando você não fala nada, realmente não fica, né? No histórico não fica nada, tá? Mas por isso que a gente pede para botar o presente, né? Porque no Ele já até histórico saiu da sala já, professor. já até Ele saiu da botou porque ele sala. saiu da sala. Ah, tá, entendi. Tá bom, mas aí bastava botar o presente, né? Ou tu foi embora, né? Pode ter ido embora, então pode ser isso também. Vamos lá. Mas, então tá. Então vamos voltar. Então, às vezes, né, é aquela história. A ideia é você usar um critério imparcial, porque os negociadores conversam entre si. Então, é até engraçado, né? Porque quando você, que já foi Oriente Médio, etc., é engraçado que os caras olham para você assim, nas lojas, não em todas as lojas, eles olham para você e te oferecem um preço, né? Um primeiro preço. E é claro, para você negociar com ele até chegar no preço de venda. Mas o interessante é que os caras colocam esse preço mais para cima, mais para baixo, de acordo com como a pessoa está vestida. Então é engraçado, você entra numa loja, o cara te fala assim, esse produto aqui é $30. Aí chega um outro cara e ele oferece para o cara, esse aqui é $20. E chega outro, esse aqui é $100. Aí você fica assim. Aí um dia eu não aguentei, porque eu fiquei um tempo na loja, estava vendo muita coisa lá. Aí eu perguntei para o cara em inglês, falei, por que você faz isso? Não, porque a gente olha para o cliente assim e vê que aquele ali pode pagar mais, aquele ali pode pagar menos. Eu falei assim, e o dia que os clientes conversarem entre si, eles não voltam da tua loja. Aí ele riu e falou, não, aqui todo mundo faz isso. Eu falei assim, tá bom, né? Mas a ideia é que você não age dessa forma. Por quê? Porque os negociadores se conversam, né? As empresas se conversam, e aí, quando as empresas se conversam, o que vai acontecer? Elas se conversam, e aí o cara vai falar, pô, por que você ele ofereceu X para você, ofereceu Y para mim? E é claro, o cara vai se sentir, às vezes alguém pode se sentir prejudicado, e aí queima você, queima a tua reputação por conta disso. Então, a ideia é que você use critérios bem imparciais para todos, né? Então, às vezes, você nivela por baixo ou nivela para cima, mas a ideia é que você sempre escolha um critério que seja o mais imparcial possível. Tá? Analise as suas fontes de poder. Aqui é a primeira vez que a gente falou nisso, acho que a gente comentou, mas de uma forma direta, né? Por que você tem que analisar as fontes de poder? É o teu poder de barganha em relação àquilo. A gente até deu um exemplo na prova, você deve ter lembrado, e o cara não tinha muito poder de barganha. Se o outro cara soubesse que ele estava necessitando daquilo para atender um cliente que ele já tinha vendido, o cara ia, é agora, porque o poder de barganha já era. Né? Então, analise o seu poder de barganha. Às vezes você tem muitos clientes e só você vende aquele produto. Então, o teu poder de barganha é muito grande. Né? Às vezes, não. Você está numa posição que milhares de pessoas vendem aquele mesmo produto que você
E aí o que vai acontecer? E a quantidade de clientes é menor. Então, você tem menos poder de barganha. Então, você tem que analisar, né, a sua fonte de poder, ver se aquilo que você está oferecendo realmente é uma coisa distintiva, só você oferece, ou se todo mundo está oferecendo a mesma coisa, e aí você vai ter que se fixar, né, em quais características aquela coisa lá você faz a mais do que os outros fazem. Né? E às vezes pode ter momentos que você faz exatamente igual a tudo que os outros fazem. Então, você vai contar com habilidade, com a estratégia, com isso. Porque, né, por exemplo, vai vender arroz. Né? Vender arroz, praticamente, o negócio é o preço, né? A qualidade, né, é muito parecida. Se você escolher arroz parboilizado ou não parboilizado, ou seja, você está vendendo arroz com arroz, parboilizado. Milhares de outras pessoas vendem arroz, né, parboilizado. O que vai acontecer? Você vai ter que dar um diferencial, vai ter que pode ser preço, pode ser outra coisa, pode ser entrega, pode ser alguma coisa para aquele negociador fechar com você, e aí você vai usar alguma estratégia, vai fazer uso de estratégia, etc. Né? Então, você tem que entender a sua fonte de poder em relação ao negócio. Administre muito bem seu tempo durante a negociação, então você já vai fazer o esqueminha, né, que você iria usar para fechar a negociação, e invista tempo em obter informações e em continuar aprendendo sobre a situação e sobre a outra parte durante o processo de negociação. Então, você vai ter pequenas perguntas que você vai bolar para conhecer a outra parte, ver o real interesse dela, que às vezes você calculou o interesse, mas na hora ela está mais desesperada do que você imagina. E aí você fica mais fácil você usar uma estratégia e lograr êxito. Né? Identifique e aplique as neurotáticas, aquilo que a gente comentou. Aquelas táticas que a gente já mostrou, a ideia é que você utilize essas táticas, né, misturadas. Né? Pode utilizar pura, posso utilizar pura também. Mas você viu que algumas delas se complementam. Né? Por exemplo, a emocional, o porquê se complementa. Né? Aquela de você contextualizar e você também usar um chamariz, elas se complementam, né? Você vai ver que algumas técnicas se complementam, você pode usar conjuntamente. Né? Então, a ideia é que você utilize isso. Você pode usar aquelas básicas, uma neurotática para você até dissimular a aplicação daquelas, entendeu? Então, é muito interessante isso. E aí, então, na verdade, você conhece 3 processos de planejamento. A gente mostrou para você o planejamento básico, aquele que é mais rápido, o planejamento estruturado, que é o mais demorado, e esse que é um smart drive, ou seja, que é uma forma assim meio que híbrida. Ele mistura coisas do planejamento básico e mistura coisas do planejamento estruturado, só que com o aspecto da utilização da neurotática. Então, a gente pode chamar de smart drive de negociação ou técnica-chave de negociação com neuromarketing. Tá? Então, a ideia é que isso pode ser cobrado. Você pode usar qualquer uma das 3 no seu processo de planejamento de negociação, sendo que, como eu falei, a básica é para negociações menores, a estruturada é para negociações grandes, tá? E essa aqui é a intermediária, pode ser usada tanto para as negociações básicas, menores, quanto para as negociações maiores. Então, ela é como se fosse um coringa, né? Então, de posse disso, você já está com todas as ferramentas para você negociar. E aí você fala, professor, então é só isso negociação? Não, tem muito mais, mas o ponto básico está aí. E aí o principal, eu vou falar agora para você, tá? Que é a questão da melhoria contínua. Né? A questão que você, à medida que você vai negociando, você vai aprendendo. E como é que você aprende? Né? Você já deve ter ouvido falar do PDCA. O PDCA, né? Plan, Do, Check e Action. O que é isso? Planejar, executar, checar, analisar e verificar e agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas. Esse PDCA, a ideia é que você use ele, né, nos ciclos de negociação. Por que a gente está chamando de ciclo? Cada negociação importante é um ciclo. Como assim, professor? Eu vou negociar com o cliente, o que eu vou fazer? Eu vou planejar primeiro, né? Vou agir, vou marcar a minha negociação, certo? Vou checar para ver se os meus objetivos foram o que eu planejei, se eu consegui cumprir, porque às vezes eu não consigo cumprir. Então, vou checar para ver se isso aqui que eu planejei aconteceu de fato. Tá? E, por fim, né, eu vou agir para corrigir essas falhas. E aí, na próxima negociação, né, eu volto a planejar com aquelas lições aprendidas que eu aprendi aqui, num fluxo de melhoria contínua. Né?
Não sei se eu comentei com você, eu também sou professor de processos, né? De gestão de processos. E aí o que acontece? Já trabalhei com isso também. E é muito bom você trazer isso para o campo da negociação. Por quê? Porque a pior coisa, eu acho, da vida, né, é você não aprender com seus próprios erros. É você errar e tornar a errar. Você errar uma vez é normal, as pessoas erram uma vez. Mas você errar de novo em negociação é problemático, porque você já começa a ter problemas com a sua reputação, entendeu? Ou perante a empresa que você trabalha, ou perante os seus concorrentes, ou até perante a clientes, a sociedade em si. Então, a ideia é que você erre o mínimo possível. Para você errar o mínimo possível, você tem que aprender com seus erros. Como é que você aprende com seus erros, né? Você planejou, durante a negociação, você fez anotações e você tem o resultado da negociação. Você vai comparar o planejado com aquele resultado, vai comparar os dois e vai ver, eu atingi o que eu planejei? Não. Então tem que melhorar o meu planejamento. Ah, não, eu atingi em parte. O que levou você a não atender, a não atingir, né, aquilo que você planejou, aqueles aspectos que você planejou? Ah, eu aqui fui mole, eu aqui recuei, eu aqui fiz isso, eu aqui vi que não ia fechar, eu tive que, não tinha uma concessão adequada, eu não tinha uma moeda de troca adequada, eu tive que abrir mão para poder fechar. E aí, assim, a gente aprende. Aprende, e na próxima vez que você negocia, você vai negociar muito melhor. Tá? Agora, a ideia é não se furte, né? Não se furte a ver o que você errou. Mesmo quando a negociação foi bem feita, ela poderia ser melhor. Você poderia fechar mais rápido, você poderia ter negociado menos, ter reduzido aquele tempo, você poderia ter gasto menos, às vezes, com o cenário. Às vezes, você chamou o cara para jantar num restaurante famoso, né, o outro negociador, e aí você gastou uma nota, você fechou a negociação, né? Eu brinco, né, que a gente, às vezes, nada. Você chega no final, mas chega tão cansado que você fala assim, puxa vida, será que é sempre assim, né? E aí tem muita gente até que desiste, né, da sua carreira, desiste de coisas por conta disso, porque se cansou demais. E às vezes, se ela aprendesse com alguns erros, né, que ela cometeu, ela não se cansaria tanto na próxima vez e aí ficaria uma coisa fácil, né? Eu brinco que para você, talvez, que nunca negociou, eu sei que tem alunos aqui que tem negócio, tem 2 negócios, 3 negócios, né? Que ajuda o pai, ou tem um negócio que ele fez com um colega. Eu tive um aluno que ele pegou, eram 2 alunos que começaram a faculdade, os 2 tinham um capital reserva, os 2 se juntaram e abriram um bar no Brasil. Eu achei muito interessante, né? E aí, no final do curso, né, com o que ele aprendeu, foi um curso de pós, não foi de graduação. E aí, no final do curso, com o que ele aprendeu, ele estava aplicando o bar, inclusive planejamento, a minha parte, a parte da. E aí ele falou, professor, eu era infeliz e não sabia. Ele brincou comigo. Porque quando ele aplicou aquelas coisas, ele viu que ficou fácil. Ele conseguia ganhar dinheiro, né? Eles conseguiam ganhar dinheiro dos alunos. Mas com a aplicação daquelas estratégias, ficou mais fácil, né? Muitas vezes eu estou conseguindo ter êxito na minha negociação. Mas a que custo? Será que você não podia se desgastar menos, não podia usar uma estratégia que fosse mais fácil, que você fechasse mais rápido? Essa reflexão que eu acho que você tem que fazer, por isso que a gente cita, né, a questão do resultado do tempo. Né? Às vezes você conseguiu um resultado adequado, mas demorou tempo demais para conseguir. Às vezes você não conseguiu o resultado que você queria, e aí a ideia é que cada vez que você utilize esse ciclo, você melhore e você consiga, né, em menos tempo, ter um resultado melhor. Sempre assim, tá? Ou até com mais tempo ter resultados melhores. Mas a ideia é sempre que você sempre fazer aquele ciclo de melhoria contínua, né? Ou seja, planejar, sempre planejar, nunca negociar, nem é coisas pequenas, tá, pessoal? Faz um planejamento básico, mas faça um planejamento. Por quê? Porque você vai poder comparar o resultado. E ao comparar o resultado, você vai crescer, você vai aprender melhor, você vai crescer. Se você não compara o resultado, a tendência é você fazer cada vez pior ou fazer igual. E aí, por fazer igual, acaba os outros, né, negociadores. O fulano sempre usa essa estratégia, sempre usa essa tática, sempre usa. E acaba você ficando. Ou seja, aquela tua atitude acaba sendo descaracterizada. Né? Fala assim: eu já sei que fulano vai fazer isso, mas eu não vou aceitar. Então, aí o cara ou ele não negocia com você, ou então ele já vem com todas as táticas contra,
para conseguir mais daquilo e não fechar naquilo que você quer fechar, no teu objetivo. Então, a ideia é que o negociador não fique parado, mas que ele melhore continuamente, tá certo? Pessoal, de negociação, a gente terminou negociação, tá? Agora a gente vai ver. Para melhorar, o negociador precisa constantemente, a gente já falou, analisar o que foi feito, identificar formas de como melhorar as próximas negociações. Pessoal, a gente terminou negociação, tá? Vamos começar em processo decisório. Ficou alguma dúvida que vocês queiram voltar? Mesmo que vocês queiram na aula que vem, se vocês quiserem voltar a algum assunto de negociação, eu volto, sem problema nenhum, tá? Até porque, como eu falei, muita coisa de negociação você vai ver em processo decisório, no sentido de aplicação disso para o processo decisório em si, né? Então, no processo decisório, a gente vai ver conceitos importantes sobre o processo decisório, aspectos de análise de cenários, influências culturais em processo de apoio às decisões e aspectos diversos quanto aos processos decisórios. A gente vai falar, né? Então, a gente viu, falamos tudo sobre negociação, como eu falei, inclusive com uma cerejinha no bolo, né? Que é o quê? É justamente essas neurotáticas, que é uma coisa extremamente nova, né? Que eu estou trazendo para a aula para vocês, até para vocês terem um diferencial em relação a outros cursos de negociação que vocês possam fazer, tá? Muito provavelmente, se você fizer um curso de negociação, a pessoa não vai abordar isso porque é um conceito muito novo, então poucas pessoas abordam, né? Só em cursos específicos que falam sobre isso, tá? Então vamos falar sobre o processo decisório agora. Se você tiver alguma dúvida, a gente para e explica o que a gente já falou. Se você não tiver dúvida, a gente vai adiante. Então vou perguntar para você, tem alguém que tem alguma dúvida sobre negociação ou podemos seguir? Pode continuar, professor. Posso continuar? Então vamos lá. Então vamos falar sobre o processo decisório. Essencialmente, pessoal, o processo decisório sempre, tá, é um caminho com duas mãos, ou seja, ou várias mãos. Você chega à frente a uma situação e você pode ter várias opções para sair daquela situação, né? Por exemplo, você estava numa estrada, tá certo? E nessa estrada você tem dois caminhos, né? Vamos dizer, o exemplo mais básico, tá? Você pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda, tá? Na negociação, a mesma coisa. Perdão, no processo decisório, a mesma coisa. Você está frente a uma. Agora vamos usar, né? Primeira vez, tá? Por isso que eu até brinco, né? Que teve um aluno que colocou isso na prova. Primeira vez que a gente vai falar em algum conceito próximo de análise SWOT, tá? É agora. Análise SWOT você fala em oportunidade e ameaça, tá certo? Então, o que acontece? Às vezes aparece para você, como administrador, como gestor, uma oportunidade. E aí, nessa oportunidade, você escolhe se você vai aproveitar ou você vai deixar ela passar, né? Então, você sempre vai ter uma escolha. Mesma coisa quando aparece uma ameaça. Ou você age, né, para se proteger daquela ameaça, ou você deixa a ameaça fazer o estrago que ela faria na sua empresa, tá? Às vezes, quando aparece uma ameaça, determinado negócio você deixa de realizar por conta daquela ameaça. Vou parar de... Essa linha branca está me perturbando. Só licença um instantinho. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho aqui a imagem, porque a linha está me perturbando. Pronto. Vamos lá. Pronto, agora ficou jóia. Os meus toques da vida. Esse aí é um toque, né? Estou brincando, né, pessoal? Eu falo brincando, mas eu estou explicando, tem a linha branca, aquela ali, tirar a linha branca logo. Mas aí o que acontece? Toda vez que você chega em frente a uma decisão, né? Claro, por exemplo, o que aconteceu aqui? Olha só, vamos esclarecer para você ver como é que o princípio é bem fácil. Estava eu numa estrada, feliz da vida, e eis que, de repente, aparece um obstáculo no meio. E aí, quando aparece esse obstáculo no meio, eu tenho dois caminhos a seguir. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, né? Aí, aqui, o que eu faço? Para onde eu vou, né? Depende da sua escolha. É claro que só isso, professor, está tão fácil assim? Não. Toda vez que você escolhe, qualquer coisa que você escolhe, vai ter uma consequência, né? Que pode ser uma consequência boa, que pode ser uma consequência ruim, que pode ter aspectos bons e aspectos ruins, né? Que pode ter aspectos ruins e aspectos bons. Você vai dizer, mas a mesma coisa, não, às vezes mais aspectos ruins que bons e às vezes
mais aspectos bons que ruins, tá? Então, quando você toma uma decisão, sempre na tua vida, né, na tua carreira, sempre você tem que analisar e pesar esses aspectos, né? Por exemplo, né, o exemplo. Você está numa boa, você está agindo de uma forma, tá? A pessoa toma uma decisão, né? O que vai acontecer? Você vai tomar uma atitude em relação àquela decisão. Ela pode ser boa, favorável, ou ela não pode ser desfavorável, né? Mas você tomou uma atitude e aí você requereu da outra pessoa uma atitude também ao fazer isso, tá? Então, muito simples, né, um processo. Você está numa empresa e aí aparece alguém, traz alguma coisa para você. Normalmente acontece isso. Eu fui gestor, então posso falar bem de processo decisório. Inclusive, eu comecei a minha carreira como gestor, gerente de visão, né? Eu já tinha sido gestor antes, tinha sido gerente de equipe. E eu tinha um chefe muito centralizador quando eu era gerente de equipe, tá? Era gente boa, mas extremamente centralizador. Quando você vira gerente de visão, o que acontece? Uma grande parte da decisão das coisas está na tua mão. Ou seja, se você tomar uma decisão errada, você vai arcar com isso. Para você ver como é que é importante, eu tive um chefe, tá, que tomou uma decisão. Ele resolveu fazer um trabalho e esse trabalho que ele fez, o que aconteceu? Ele acabou sendo mal visto por causa daquilo. E aí aquela decisão levou ele a perder a comissão. Ele perdeu a comissão por ter tomado aquela decisão. Foi um risco que ele assumiu. Se ele tivesse dado bem, ele poderia ter subido, poderia ter virado até gerente executivo ou diretor, né? Mas por ser uma coisa que estava interferindo, vamos dizer, foi uma proposta que ele fez para uma outra área e a outra área não gostou. Tipo assim, quem é você que não conhece tudo que eu faço para me propor isso, né? E a outra área não gostou e aí aquela outra área acabou queimando ele frente ao executivo dele, frente ao diretor dele. No caso, queimou frente ao diretor, que foi pior. E aí o que aconteceu? Ele acabou perdendo a comissão pouco tempo depois, botaram ele para fazer outra coisa, na geladeira, que a gente chama, e depois ele acabou perdendo a comissão e aí teve que arrumar um outro lugar para ir. Por quê? Porque ele tomou uma decisão de risco. Ele fez uma atitude de risco. E às vezes acontece, né? E muitas vezes o que acontece? Ele não analisou todas as circunstâncias, né? Todos os prós e todos os contras. Muitas vezes você chega num lugar, eu gosto sempre de falar sobre isso, então você é promovido e você quer mudar tudo. Tua vida, vou mudar tudo, tudo errado. Mas tudo tem um porquê. Às vezes o porquê é isso. As decisões são decisões de risco. E o risco, muitas vezes, é um risco pessoal, né? Por quê? Você está prejudicando a empresa, mas ao prejudicar a empresa e você ser o pivô daquela atitude, o que vai acontecer? Vai sobrar para você, né? Dou um exemplo, né? Quem é de sistema, o Marco deve saber isso, né? Mas, por exemplo, eu estava, né, trabalhando e a pessoa da área, eu não quero citar, não quero ser muito claro, resolveu usar um sistema, tá? A pessoa de uma área da empresa que eu trabalhava resolveu aplicar um sistema para uso no Brasil todo. Vamos usar no Brasil todo. E aí ela assumiu, não vamos usar a partir do dia tal, não usa mais o sistema antigo. Tá? Só que o que aconteceu? Ela não se preocupou com questão de largura de banda, com acesso à internet, com servidores, com ponto de rede, com uma série de coisas que você tem que preocupar. Por quê? Tem que se preocupar, porque, por exemplo, Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, são capitais onde isso funciona muito bem. Mas, de repente, Quixeramobim, Areal, né, cidades assim, né, menores, né, o que vai acontecer? Talvez a internet não seja tão boa, talvez a rede não seja tão boa, talvez as coisas... Então, quando você vai implantar uma solução a nível Brasil, você tem que pensar em várias variáveis. E a pessoa foi e falou, não, a partir de tal data vai ser isso, porque é mais bonito, é mais rápido, não sei o quê. Só que é mais rápido nas grandes cidades. Aconteceu que nas pequenas cidades foi ruim. O que aconteceu com a pessoa? A pessoa, porque segurou essa bandeira até o final, ela acabou se prejudicando. Prejudicou a empresa, prejudicou os funcionários durante um tempo, que eles não conseguiam dar entrada nos seus pontos eletrônicos, etc. Né? E aí, o que aconteceu? Ela acabou perdendo a comissão, entendeu? Algo chato, muito chato. Mas por quê? Porque algumas variáveis ela não considerou, né? Então, é muito importante essa questão, viu, pessoal?
de você considerar todas as variáveis no processo decisório, né? Você verificar que, olha, tem coisa que você dá para você fazer, tem coisa que você tem que pensar um pouquinho para fazer, tem coisa que você tem que pensar muito, e quanto maior a decisão, quanto maior a abrangência da decisão, mais você tem que pensar. Então, vamos falar um pouquinho sobre decisão. O que é decisão? Né? Isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? É uma escolha. Decisão é sempre uma escolha. Ou seja, quando você fala em decisão, eu vou decidir, eu vou escolher uma coisa e vou deixar de escolher outras coisas. Então, você que já viu falar de planejamento, né, planejamento estratégico, já deve ter ouvido falar que planejamento é uma escolha também. Você escolhe coisas que você vai fazer e, claro, se você escolhe o que você vai fazer, você vai escolher diversas coisas que você não vai fazer. Na decisão é a mesma coisa. Você escolhe o que você vai fazer e você deixa de escolher ou deixa de fazer outra série de coisas. E, claro, você arca com o ônus da tua decisão, com o bônus e com o ônus, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? A dinâmica de formações dentro da organização. Então, a gente volta um pouquinho para o lado da comunicação. Tá? Então, o que você precisa para tomar uma decisão, por exemplo? Que informação você precisa para tomar essa decisão? Deixa eu ver se eu estou com um negocinho. Que informação que você precisa para tomar essa decisão? Né? Como é que você obtém essa informação? Né? Aí você vai administrar essa informação, ou seja, para que ela é útil, o que ela ajuda, o que ela não ajuda. Tá? E aí você vai pegar essa informação e vai guardar corretamente num banco de dados ou colocar em algum lugar. Por que é importante isso? Porque, às vezes, se você toma uma decisão baseada numa informação e deixa essa informação exposta, o que vai acontecer? Outra empresa, outra pessoa pode ter acesso a essa informação e ter a mesma decisão que você toma. Tá? Então, você tem que guardar, se preocupar com as informações, a obtenção dessa informação, o uso dessa informação e, principalmente, a guarda dessa informação. Tá? Então, por isso que eu comentei com você, teve até um aluno que colocou na minha prova, quando faz planejamento é bom divulgar para todo mundo o planejamento. Não é. Tá? Por quê? Porque tem pessoas que não podem saber. Você pode divulgar uma parte do planejamento, mas os detalhes não é bom que todos saibam, porque às vezes você tem sigilo comercial e aí se o teu concorrente sabe exatamente o que você vai fazer, ele vai fazer igual e o que vai acontecer? O cliente vai ter mais opções de escolha e, obviamente, você vai ganhar menos. A tua participação no mercado acaba sendo menor. Tá? Então, primeiro, você se preocupa. Uma coisa importante para você decidir é a informação. Sem informação, você não decide. E a informação, você tem que escolher a informação certa, porque a gente tem acesso a diversas informações, né? Obter a informação da fonte certa, certo? Usar essa informação, saber a aplicação dessa informação e, sobretudo, guardar essa informação corretamente. Tá? E o que é uma decisão? Uma decisão é uma escolha racional, dentre alternativas disponíveis, de um curso de ação, tá? Que se faz presente em todos os níveis da organização, nível estratégico, nível gerencial e operacional. A pergunta que eu faço para você, existe decisão estratégica para a organização? Existe. Não existe? A abrangência dessa decisão é grande. Ela vai causar, né, se você errar essa decisão, você vai causar um grande prejuízo para a empresa. Né? Se você acertar, você pode dar um grande lucro para a empresa. Então, existe um nível alto de risco, um nível bem alto de risco. Tá? Uma decisão tática, uma decisão gerencial, né, vamos dizer assim, que envolve mais de uma área, né? Essa decisão, o que vai acontecer com ela? Ela é uma decisão que tem uma abrangência menor. Então, ela não vai ter um risco tão alto assim, mas ela vai oferecer risco. Por exemplo, decisão orçamentária vai envolver a maioria da empresa. Por envolver a maioria da empresa, mas é uma decisão tática orçamentária. Ela está envolvendo determinado item. Né? E por envolver determinado item, a empresa, meio que tem um revés, você tem um prejuízo, você vai poder, ou seja, vai poder se recuperar desse prejuízo. Vai poder angariar alguma coisa. Você posso reestruturar a empresa. Uma decisão estratégica, às vezes, leva a empresa à falência. Uma decisão tática leva você, às vezes, a ter um prejuízo num período, mas não vai falir. Depois você consegue se reerguer. E uma decisão operacional errada, você pode consertar e ter um problema menor, ou seja, eu perdi um funcionário,
ou você deixou de trabalhar com a empresa, ou então eu deixei de ganhar naquele produto, deixei de ganhar naquele serviço, mas aí você rapidamente conserta, então é uma decisão de cunho menor, por isso o prejuízo, a abrangência dessa decisão, ela também é menor, né? Outra coisa, para você decidir, você tem que identificar, ou seja, saber que custos de ações você tem e selecionar o custo de ação que seja mais apropriado, né, para você lidar com determinado problema específico ou extrair vantagens em uma oportunidade. Aqui a gente está falando de quê? Quando a gente fala de problema específico, a gente está falando de uma ameaça, que ela pode ser, né, uma ameaça ou uma fragilidade. Então, a primeira vez que eu estou falando sobre alguma coisa que tem SWOT agora, tá, pessoal? Até então não tinha falado sobre isso. Então, aqui é uma ameaça, tá? E aqui, já está o próprio nome já diz, é uma oportunidade. Então, quando, pessoal, quando eu vou tomar minha decisão, quando eu tomo a minha decisão, eu estou sempre buscando vários cursos de ações, não um só. Quando eu tenho só um, eu não tenho uma decisão, né? Eu praticamente estou sendo impelido a fazer aquilo. A decisão ela ocorre quando eu tenho mais de um curso de ação possível. Um dos cursos de ações possíveis é não fazer nada. Ao não fazer nada, você já tomou uma decisão, né? Eu brinco, né, que a decisão mais difícil para uma empresa é não fazer nada. Aparece uma coisa na frente e você fala, não, deixa para lá, não vou fazer nada, não, deixa rolar. O que vai acontecer? Você tomou uma decisão, a decisão de não fazer nada em relação àquilo. Então, se for uma oportunidade, você não vai aproveitar. Se for uma ameaça, a ameaça vai entrar e vai arrebentar a tua empresa ou vai ferir o teu negócio, vai impedir que você faça o negócio da forma que você fazia, você não vai atingir o seu objetivo. Então, simplesmente você tomou um curso de ação. Qual foi o curso de ação? Não fazer nada. Então, não fazer nada também é uma ação, né? Isso é importante você frisar. Então, no início, você vai ver, pessoal, a gente vai falar muita coisa de teoria. Talvez você já tenha visto parte dessa teoria em outra disciplina, então, mas não se preocupe, porque no final sempre tem a cerejinha do bolo, tá? Então, fica tranquilo que esse iniciozinho é porque a gente quer nivelar, né? Então, tem aluno que já sabe isso muito bem e tem aluno que talvez não saiba. Então, a gente está falando sobre isso. A ideia é que todos os alunos sejam nivelados para a gente poder colocar esse plus mais adiante no curso e, por fim, a cerejinha do bolo, tá certo? Então, vamos lá. O que é decisão? Desde o momento que acordamos até a hora que voltamos a dormir, nossa vida cotidiana é uma sequência interminável de decisões. Você decide se vai escovar o dente, como você vai escovar o dente, que pasta você vai usar, que escova você vai usar, o que você vai tomar no café, o que você não vai tomar no café, que horas você vai sair, que horas você vai levantar. Ou seja, o teu dia é cheio de decisões pessoais. Claro que toda decisão pessoal também tem um preço. Você paga um preço por fazer e por não fazer, tá? Só que é um preço que você está disposto a pagar. Pensa bem nisso, tá? Algo que você... não, isso aí eu vou chegar mais tarde na aula. Posso ganhar uma falta, não posso? Existe risco. Eu podia estar tão aborrecido, né? Eu podia chegar, abrir a pauta e fazer a chamada no início da aula. Podia fazer no meio da aula. Podia fazer no fim da aula, né, a chamada. Podia. Podia abrir lá a pauta com você olhando e fazer. Já fiz isso, né? Já fiz isso em algumas turmas, né, durante a minha vida. Mas o que eu podia fazer? Algumas pessoas que estão desde o início e vão ficar até o final seriam beneficiadas. Aquelas pessoas que entram e saem, ou aquela pessoa que abre o computador ou abre o celular, né, e finge que está ouvindo, vai fazer outra coisa, né, e deixa lá ligado baixinho para não ouvir, e depois, no final da aula, não sai da sala, né, porque esquece de sair. O que acontece? Essas pessoas seriam prejudicadas, elas não dariam presente, né? E tem professor que faz, tem professor que não faz, né? Mas eu penso assim, todo mundo é adulto, cada um sabe de si, quem não quiser acompanhar, paciência, depois na prova a gente vê o resultado, sempre assim, né? Então, o que acontece? Toda vez que você toma uma decisão, tá, pessoal? Essa decisão, ela tem alguma implicação, que pode ser favorável ou pode ser desfavorável. Estou falando a nível pessoal primeiro, tá? Então, vamos lá. Opa, eu acho que eu voltei. Não, tá. A decisão ocorre sempre quando nos deparamos com algo que podemos fazer duas ou mais formas diferentes. Aquilo que eu falei para você.
Quando você só tem uma coisa a fazer, você não está decidindo. Tá? A decisão ela ocorre no momento que você tem uma escolha. Sempre que você tem uma escolha entre duas ou mais opções, você vai ter uma decisão de algo que você vai fazer ou não vai fazer. Quando você, por exemplo, né, eu brinco, quando você decide não fazer nada, é uma decisão? É, porque você poderia ter decidido fazer alguma coisa. Né? Nem que seja contratar uma consultoria, chamar alguém que sabe. Né? Então, aparece, às vezes, alguma coisa que você não sabe na sua empresa, e o que você faz? Você tem uma decisão a tomar. Qual a decisão a tomar? Eu vou chamar alguém, eu não sei o que é isso, eu vou contratar alguém para fazer, eu vou verificar isso com outras empresas que estão fazendo, eu vou alguma coisa, vou consultar alguém, eu vou ligar para alguém, alguma coisa você vai ter que fazer para saber que decisão você precisa tomar, que pesquisa, né? Onde você vai procurar informação, achar informação que seja a informação necessária para você tomar a decisão. Então, a ideia é, você vai fazer uma escolha frente a alternativas. Né? Quando você não sabe o que fazer, você tem que buscar alternativas, buscar informação. Por isso que eu comecei a falar sobre informação. Podia começar a falar sobre decisão, mas o ponto mais importante para você tomar uma decisão é ter informação. Tá? Se você não tem informação, você deve buscar informação. Né? Às vezes você não tem opção por não saber das opções. E aí o que você tem que fazer? Você tem que buscar a informação para saber que opções você tem para suplantar determinada ameaça, né? Passar, se proteger da ameaça, ou para aproveitar uma oportunidade. Mas sempre a decisão ela vai ser uma escolha, e, claro, dessa escolha vai decorrer alguma coisa boa, ou alguma coisa ruim, ou as duas coisas. Né? É boa por causa disso e é ruim por causa daquilo, e você tem que pesar o que é melhor, ou seja, o que é melhor para você. Às vezes, quando aparece uma ameaça, você vai ter que gastar dinheiro para treinar as pessoas, você vai ter que gastar dinheiro, de repente, para comprar um sistema, comprar um equipamento, fazer alguma coisa, mas você vai pensar, mas o que eu vou ganhar disso? Nem que seja evitar uma multa, alguma coisa você vai depender disso. Tá? E decisão e processo de decisão. Quando a gente fala de decisão, de uma forma empresarial, a decisão é uma escolha entre diferentes alternativas ou possibilidades. Tá? Então, você vai ter várias alternativas. Aqui tem o cara até jogando o dardo, né? Você está vendo aí o cara jogando o dardo. Ele está vendado, porque eu estou tomando uma decisão empírica, ou seja, baseada no que eu acho. Né? Eu brinco com você que no início da nossa disciplina eu trouxe para você uma imagem de uma série que eu gosto muito, chamada Star Trek. Você lembra? Você tinha dois. Você tinha o Capitão Kirk, né, que inclusive está fazendo uma série agora no Discovery, né, que é inexplicável. Né? E tinha, né, que é o William Shatner, que é o ator que fazia isso. E você tinha o Spock, que até ele faleceu há pouco tempo. O Spock, o ator que fazia o Spock, que era um vulcano. E o vulcano ele era o cara que era a razão, era a lógica. Tudo era lógico. E você virava para ele e falava assim, olha, eu tenho uma decisão para tomar. Ele falava assim, olha, essa decisão que você quer tomar, se você for nesse caminho, você tem 5,3% de chance de dar certo e 94,7% de dar errado. Então, ele falava isso para o cara, e o cara, às vezes, tomava a decisão dos 5,3% de chance de dar certo. E o cara tomava essa decisão assim mesmo, e, é claro, por ser um filme, dava certo. Mas o que acontecia? Na vida real, não é assim. Por quê? Na vida real, quem seria provavelmente o líder não seria mais, hoje em dia, não seria mais o Capitão Kirk, mas seria com certeza o Spock. Por quê? Porque as suas decisões elas têm que estar baseadas, né, em algo. Você não pode decidir porque eu acho que é melhor fazer isso. Né? Ou como o cidadão está fazendo aí, tampa os olhos e joga o dardo e vê aonde vai acertar. Né? Eu sei que muita gente, tem muita empresa familiar que faz isso, tá? Nos dias de hoje. Mas eu digo para você que cada vez menos estão fazendo isso. Por quê? Porque as que fazem, elas não estão subsistindo. Né? Nos dias atuais, o que acontece? Se você tiver um produto maravilhoso, fantástico, etc., ele vai durar um tempo no mercado. Mas vai ter uma hora que alguém vai imitar, que ele vai ser obsoleto, que as pessoas vão ver outras alternativas e você vai deixar de vender. Então, se você não tomar decisões, né, durante o curso
de vida daquele produto, e você deve ter visto isso em marketing, né? Aquela matriz BCG, né? Se você não tomar algum curso de ação durante o curso de vida daquele produto, ele vai acabar. Vou dar um exemplo para você, né? Tem um refrigerante muito famoso, não vou citar o nome do refrigerante, que a gente está sendo, né? Mas esse refrigerante, ele é o refrigerante mais famoso do mundo. 90% das pessoas que bebem refrigerante, bebem aquele refrigerante. 90%, eu acho que hoje em dia, mas não. Hoje em dia, eu acho que são 70 e poucos por cento das pessoas que bebem refrigerante do mundo, bebem aquele refrigerante. E aí o que aconteceu? Mesmo esse refrigerante, o que eles estão fazendo? Eles estão investindo em outras coisas, em água mineral, em suco, em outras bebidas, em outras coisas, e até em outros tipos de negócio, fazendo aquele negócio, você deve ter visto, né? Fazendo tanta parte da diversificação horizontal quanto a diversificação vertical. Eles estão fazendo isso por quê? Porque estão vendo que o ciclo do produto já está morrendo, né? Ou seja, cada vez menos você tem menos clientes bebendo, a sociedade está mudando, as pessoas estão bebendo menos refrigerante por questão de saúde, etc. Então, o que está acontecendo? Ele está perdendo o cliente. Então, o que ele faz? Ele diversifica o ganho que ele tem enquanto ele está. E, além disso, ele investe em marketing para quê? Para tentar reduzir a queda de compradores, ou seja, que eles estão diminuindo a quantidade de clientes, mas utilizando o marketing, ela diminui menos acentuadamente, né? Isso tudo você já viu em marketing. Se você não viu, se você já viu, está relembrando. Se você não viu, eu estou te dizendo que, inclusive, muitas vezes no processo decisório, alguns conceitos de marketing são aplicados também, né? A gente vai ver outras aplicações, né? Como eu gosto de falar, são as minhas cerejinhas do bolo, tá? Então, mas uma decisão é uma coisa simples, é uma escolha entre diferentes alternativas ou possibilidades. Claro que, eu gosto de lembrar isso para você, uma das decisões é não fazer nada. E às vezes você tem, faça isso ou não faça nada. É uma decisão, né? Você tem duas escolhas possíveis, né? E é claro que durante a vida de uma empresa tem coisas que não são coisas operacionais. Eu não preciso tomar decisão. Eu já vou fazer. Eu precisei tomar uma vez, mas ela já entrou no operacional. Eu estou fazendo sempre, né? Normalmente a gente fala de decisão de algo que muda, aparecer alguma variável que está mudando a forma de você fazer as coisas, o que pode mudar a forma de você fazer as coisas. E aí você vai precisar decidir, né? Ou de fazer, ou às vezes um investimento, alguma coisa, e aí surge, de repente, um índice mais novo, um índice novo, né? Ou a inflação sobe, a inflação desce, ou alguma coisa acontece que vai te obrigar a tomar uma decisão. Toda vez que você toma uma decisão, a decisão envolve um risco. Ela pode dar certo ou ela pode dar errado. Se você decidiu, né? Eu tinha um professor, quando eu fiz administração, professor lá na UFRJ, né? Que foi ele tinha sido um professor de, meu Deus, como é que é o nome daquilo? Ele tinha sido diretor de uma empresa de refrigerante. Por isso que toda vez que eu falo de refrigerante, eu lembro dele. Inclusive dessa empresa que eu estava me referindo. E aí esse professor ele dizia que todo bom administrador ele vai todo dia para o seu trabalho pensando que pode ser demitido. Por quê? Porque se ele não vier com esse negócio da cabeça, ele vai com medo, né? E se ele vai com medo, ele não toma as decisões que ele precisa tomar. E ao não tomar a decisão, você está tomando uma decisão. Então ele falava isso, e por incrível que pareça, mais tarde, né, na hora eu não era gestor, quando eu fiz administração, depois virando gestor, eu percebi que os bons administradores são aquelas pessoas que realmente não têm medo, né? Que o cara fala assim, não, eu vou fazer isso, mas por quê? A decisão dele está baseada em dados técnicos. Então, se alguém perguntar para ele, por que você tomou essa decisão? Tomei a decisão por causa disso aqui. Eu não tomei porque eu achei, né? Porque eu tampei a minha venda e fui. Eu tomei porque eu precisava tomar desse jeito por causa desse fator. Então, eu listei aquilo e tomei a decisão baseada naquilo. Tá? E, é claro, né, se eu estou falando de decisão, eu tenho que pensar no processo de decisão que a gente já começou até a falar, né? Tomada para resolver algum problema, né? Oi, Renan, tudo bem? Tomar decisão para resolver ou aproveitar alguma oportunidade. O processo de tomar decisão está falando uma sequência de etapas que vai da identificação da situação problema, né, que a gente chama de situação problema, é aquela situação, às vezes não é uma situação problema, uma situação boa, né, para a empresa, mas a gente chama de situação problema, porque é uma decisão que você tem que tomar, tá?
São 9h15, pessoal, que não deu presente, pode começar a dar seu presente agora, né? Aliás, eu gostaria que todos dessem seu presente agora e não antes, né? Então, o processo de decisão, né, é uma sequência de etapas que vai desde a identificação de uma situação até a escolha e colocação em prática da ação e da solução. Então, a tomada de uma decisão não é só a ideia que o cara teve, vamos fazer assim, né? Mas é todo os passos para você chegar a realmente dizer, eu tomei aquela decisão, eu fiz isso, né? Eu tinha 2 opções, eu tinha mais opções, eu tomei essa decisão por causa disso. Voltando ao início, a primeira aula que a gente teve, né? Quem não estava aqui na primeira aula, estou repetindo, né? Toda decisão ela deve estar baseada em alguma coisa. Antigamente, você via decisões que eram muito empíricas, que a pessoa tomava baseada na sua experiência pessoal, no bom senso, né? Em coisas que você tomava decisões baseadas apenas nisso. E o que acontecia? O resultado, às vezes, era favorável, às vezes não era favorável. Mas você tinha uma margem, porque o mercado não era tão competitivo quanto é hoje. Os clientes, né, vamos dizer assim, havia uma maior compreensão por parte dos clientes dos erros, né? Porque as pessoas erravam mesmo, né? Não sei, até você, se você mora aqui nessa cidade, como eu moro há muitos anos, né? Se você não pode perguntar para o seu pai que era assim. Antigamente, você tinha um representante de determinado produto aqui na cidade. E aí você ia consertar determinado equipamento, e aconteceu comigo aqui, né? Eu já comentei com você que eu tinha um monitor, o monitor quebrou o botão do monitor. E aí eu fui lá no cara, o cara falou assim, não, vamos testar. Eu falei, você pode analisar, mas o problema é no botão. Eu entendo disso, só que eu não tenho botão. Você tem para vender? O cara, não tem. Então eu vou deixar o meu monitor aqui para você trocar o botão de liga e desliga do monitor. Que é monitor antigo, né? CRT, né? E aí o cara foi, analisou lá, não sei o que, ela falou assim, olha, eu vou te dar, a gente vai fazer o orçamento, vai te passar, vai te ligar, e aí você aprova ou não aprova, a gente faz. Aí eu falei, quanto tempo vai demorar? 1 semana. Eu estava sem monitor, tá, pessoal? 1 semana. Ok? 1 semana, a gente espera, né? Podia esperar na época. Hoje não dá para esperar. Na época eu podia esperar. Eu vou usar o micro do trabalho, eu vou fazer alguma coisa. E aí, tudo bem, beleza. Esperei, passou 1 semana. Aí nada do cara ligar. Passaram 2 semanas, nada do cara ligar. Eu liguei. E aí, não, aconteceu o seguinte, a gente tinha muita coisa aqui, pegamos o teu monitor, levamos para Goiânia, porque a gente tem uma empresa terceirizada que faz isso. Tá bom, tipo assim, isso é processo teu. Eu quero saber do meu monitor. A gente vai ligar para lá e vai te dar uma posição. Passou mais 2 semanas. 1 semana eu ligando para lá e nada. Eu sei que nessa história, tipo assim, depois de 1 mês e meio, o cara... olha, vai ser X, era um valor até relativamente alto, não era nem um valor tão baixo assim. Eu falei, mas isso tudo? O senhor que sabe. Então tá, me dá meu monitor de volta. Aí o cara riu e falou assim, olha, sabe o que é? Não, a gente já trocou o botão. Eu falei, tá bom, me dá ele de volta, põe meu botão a gente jogou o botão fora. A gente faz o seguinte, eu faço um desconto para o senhor, e aí o senhor aceita? Eu falei, não, se tiver o desconto, eu preciso do monitor, eu aceito. Quer dizer, já erraram tudo, né? Não fizeram do jeito que tinham falado. Aí eu falei, tá bom, então quando é que você vai trazer o monitor? Não, a gente vai trazer o mais rápido possível. Passaram mais 2 semanas nada do monitor. É claro que, nesse meio tempo, eu acabei comprando outro monitor, fiquei com 2. Né? E aí o que aconteceu? Né? Aí, finalmente, depois de 1 mês e meio, eu recebi meu monitor de volta. Né? Então, quer dizer, mas isso aí acontecia porque o serviço, a qualidade do serviço era muito ruim. Isso já mudou, graças a Deus mudou. Né? Então, pessoal, só para você ver, a questão da decisão, ela envolve também coisas lógicas, coisas racionais. Você não vai tomar a decisão baseada em nada. Não, tudo bem, tá inclusive na hora, né? São 9h20, né?